Oi, gente, eu sou Fernanda Peretti, do canal Tá Sobrando Dinheiro, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre planejamento financeiro. Diferente do que vocês acham, planejamento financeiro não é você pegar suas finanças, seu orçamento, os seus gastos do dia a dia e organizar. Não, planejamento financeiro é um planejamento financeiro da vida, é uma coisa de longo prazo. A gente pegar hoje a sua realidade, organizar e fazer com que você, ao longo do percurso da sua vida, realize todos os seus sonhos, ganhe dinheiro para tal e também se organize para o futuro. Como eu digo sempre para vocês, a gente tem que se organizar para no futuro a gente realizar tudo que a gente quer sem depender de ninguém. Então, nós vamos falar hoje sobre planejamento financeiro. Fica aí, porque vai ser uma conversa muito rica, como sempre. Então, já aproveita, se inscreve no canal, aperta no dedão para dizer que você gostou desse conteúdo, para que eu possa trazer mais conteúdo desse tipo. Agora, se você já é inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Bom, então vamos deixar de enrolação, vamos chamar o Tiago, que é o meu parceiro, que me ajuda a fazer as minhas clientes, os meus clientes enriquecerem. Então, aproveitem esse conteúdo e se ficar dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu e ele fazemos um compromisso de responder. Vamos lá? Oi, Tiago, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Fernanda. Prazer, que bom estar aqui conversando com você. Ai, que legal. Gente, então vamos entrar logo no assunto, vamos falar sobre planejamento financeiro. Vou explicar só uma coisinha. O Tiago é a pessoa que vai pegar todos os seus números, colocar numa planilha que é incrível e te apresentar um resultado real da sua vida. Para mim, uma das coisas mais emocionantes, porque você pega uma vida hoje completamente desorganizada, coloca tudo no papel, vê tudo que você precisa incluir aquilo lá e você sai se sentindo uma pessoa poderosa. Não é isso, Tiago? Exato. Planejar não é planejar números, a gente planeja a vida, Fernanda. Esse é o ponto. O planejamento, ele é um caminho, ele é um meio para a gente chegar num resultado. Eu gosto muito da condição de dizer assim, a gente está aqui, mas a gente vai chegar em algum lugar. Agora, a questão é como a gente vai chegar. E o planejamento é esse caminho. O fim é sempre ter consciência. A consciência, ela, nesse caso que a gente está discutindo aqui, é consciência financeira, tomar boas decisões, né? Então, esse caminho que é o planejamento propicia, né, dá essa oportunidade para todos nós. Acho que esse é um ponto. Democratizar, acho que é a palavra mais importante. Gente, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a atender, primeiro comecei a atender amigos e amigas, né, do meu círculo social, as pessoas não entendiam que o trabalho não vai ser feito por mim. Eu vou mostrar o caminho e a pessoa é a responsável por trilhar esse caminho. Acontece que fazer essa mudança comportamental não é tão fácil. Por isso que aqui no canal eu trago muito conteúdo sobre isso, sobre comportamento com o seu dinheiro. Porque a partir do momento que você entende que o dinheiro pode te levar a algum lugar melhor, você vai conseguir alcançar os seus sonhos, você vai ser mais feliz, que é muito melhor ser feliz com dinheiro do que ser feliz sem, é que as pessoas começam a entender que o nosso papel, né, que o papel do Tiago principalmente, é mostrar o caminho, mas quem vai fazer esse caminho é você. Então, por isso que você tem que unir tanto o estudo dos seus números como o comportamento, não é, Tiago? Alguém já te pediu milagre aí? Nossa, vários. Infelizmente, eu sou planejador financeiro, eu não sou nenhum tipo de milagreiro. E aqui tem um ponto que eu gosto muito de trazer, Fernanda, porque o comportamento, ele está antes ainda da estratégia dos números. Porque a forma como a gente se relaciona com os números, e aí vou falar um exemplo, que é como a gente adquire algo, como a gente compra. Como são os nossos hábitos? Inclusive hábitos muito comuns, por exemplo, o hábito da padaria, tem o hábito do cafezinho. Depois eu brinco, eu gosto de contar um caso, né, de um cliente do cafezinho. Eu estou aqui em São Paulo, posso contar aqui, eu vou contextualizar para São Paulo, mas um hábito do cafezinho que eu recebi a seguinte questão: Tiago, eu não consigo viajar. E aí, como que eu vou chegar no comportamento? Vamos dar uma olhada no seu comportamento? Vamos dar uma olhada nos seus hábitos? Então, eu fui fazendo um de trás para frente. Eu cheguei no hábito do cafezinho, que o cafezinho custava R$ 1.028 ao mês. Nossa, Tiago, R$ 1.028 ao mês, se você quiser, a gente pode fazer o cálculo aqui com um celular na mão, sem dúvida nenhuma. E aí, o que é R$ 1.028? São mais de R$ 12.000 ao ano. Aí a pergunta, será que vale a pena trocar um cafezinho por uma viagem? E aí não necessariamente trocar todos os cafés, porque o café, se for um hábito gostoso e saudável, a gente troca o quê?
parte dele. Eu gosto muito de um termo, né? Eu acabei, ao longo do tempo, criando duas condições. Uma são trocas inteligentes. A gente troca através da inteligência, a gente troca dois serviços, né, garantindo a mesma qualidade. E a gente só vai reduzir os nossos custos, se assim for necessário, com consciência. São duas etapas que a gente trabalha no planejamento financeiro exatamente para quê? Com a inteligência, desenvolvendo conhecimento para que as pessoas tomem boas decisões. Eu nunca vou tomar decisão sozinho. Eu vou sempre, do jeito que como você comentou, a gente vai sempre indicar uma trajetória e colocar a escolha. Você quer essa escolha? Vamos pensar, Fernando, você quer essa escolha? Ah, Thiago, eu quero. Então, aqui é uma troca inteligente. Nesse caso, podemos levantar hipóteses de reduções conscientes, só que só decide quem quer fazer. Eu não posso fazer. O que eu posso mostrar são todos os caminhos, as hipóteses, os cenários e como isso pode se concretizar e qual é o possível destino, né, para cada caminho. Imagina que a gente está naquele gráfico clássico que tem um monte de destinos. Você está ali no meio, um monte de seta. Qualquer destino serve, se a gente não sabe para onde a gente vai. É isso aí. E é bom lembrar, vou fazer um comentário aqui que eu acho que algumas pessoas que estão assistindo devem ter pensado nisso. Não sei se vocês conhecem, Thiago Nigro é um cara muito famoso das finanças, ele tem uma frase que é: enriqueça sem cortar o cafezinho, algo do tipo assim, não é exatamente isso, mas o que ele quer dizer? Não é cortando o cafezinho que você vai ficar rico. Eu quero explicar a diferença da frase do Thiago Hag para o Thiago Nigro. O Thiago Hag está falando sobre organização financeira, em que você pegar hoje o seu orçamento e realizar aquilo que você quer. A frase do Thiago Nigro já é uma coisa para o futuro, se você for uma pessoa que quer empreender, quer enriquecer, quer aumentar a sua renda, que não necessariamente precisa ser o seu caso. Eu sempre respeito o que as pessoas querem fazer na vida. Tem gente que veio aqui, sim, para fazer a diferença, para ser um Thiago Nigro da vida, para ser uma Natália Arcuri, e tem gente que veio para viver a vida sem querer mudar o mundo. Então, se você quer enriquecer a ponto, né, de um dia se aposentar e ajudar a sua família e viver de renda, realmente você não tem que focar só em cortar o cafezinho. Você começa cortando o cafezinho para se organizar financeiramente e depois você precisa aumentar a sua renda empreendendo, né, que a grande maioria das vezes é empreendendo, para poder então tomar todos os cafezinhos que você quiser na vida. Mas cada coisa de uma vez, uma coisa não anula a outra. Então, sim, precisamos cortar gastos que não são inteligentes para você poder começar a gastar de forma inteligente, que só assim é que você vai conseguir dinheiro suficiente para poder ter a vida que você quer, seja ela qual for. Exato. E tem algumas questões que quando o cafezinho, e aí por que eu cheguei nessa questão do café? Porque eu perguntei para essa pessoa quais são os seus hábitos, como que você consome? E aí ele falou um montão de coisas. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. E aí qual que é o ponto onde eu quero chegar? A dificuldade que ele me trouxe é a frase assim, Thiago, eu não consigo viajar. É impossível eu viajar. Como é impossível, né? Deixa eu ver onde Vamos está o entender aqui. buraco aí, né? Peraí, então vamos investigar, porque é sempre um olhar investigativo. Vamos entender Perfeito. os hábitos, vamos entender o comportamento. E ele me colocou uma série de questões. No pouco tempo que eu tinha, na hora que ele me falou a frase do café, eu falei, poxa, aí tem oportunidade, vamos conversar sobre? E aí eu fui, né, desenvolvendo e literalmente desenrolando esse novelo. Fui puxando essa linha do novelo para enrolar ela. Opa, aqui tem oportunidade. Não significa que tem que trocar o café, mas que nesse café mora uma coisa que eu sempre falo para todos os meus clientes. A gente vê as nossas finanças como uma grande caixa d'água. Para quem sabe o que eu estou falando, aquela caixa d'água azul, brincadeiras à parte, que é gigante. E ela não tem 1.000 litros, ela pode ter 5.000 litros. E ela é muito grande do nosso ponto de vista. E a gente está vendo uns furinhos que quase não aparecem. Mas a gente tem um perfil e é um ponto de vista lá atrás que pode estar jorrando água e a gente não sabe nem o que é. E é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero pegar e dar uma volta 360 graus sobre as finanças para ela ver tudo. E aí sim ela vai fazer as trocas inteligentes, né, e as reduções conscientes. E tudo, né, com trabalho gradativamente. Não acontece do dia para a noite, mas é a constância. Essa constância traz resultados gigantescos. Justamente. E tem outra coisa também, né, Thiago? As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, em fazer essa troca de comportamento sozinha. Então, às vezes, a gente precisa, sim, envolver a família para que a família faça essa mudança, porque às vezes a mudança é muito grande, porque no começo é muito legal, mas aí quando chega a primeira programação, o primeiro aniversário, as primeiras férias, as pessoas começam já a esquecer tudo aquilo que foi organizado no planejamento, porque isso não foi incluído.
Então, um planejamento bem feito é aquele que te faz mudar, levando em consideração tudo aquilo que você quer realizar. Só que é óbvio, né, Tiago, que precisa ter um esforço. Não há mudança grande se você não faz um esforço grande, né? Então, para mudar uma realidade hoje que não é boa, a mudança tem que ser grande. Porque a gente tem vários tipos de clientes. Tem um cliente que está mais endividado, que é aquela pessoa que está com aquele enrosco de vida, e que, para mim, é um dos mais. Não é fácil, mas é prazeroso, porque é aquela pessoa que sai de um buraco mais embaixo e ele começa a percorrer todo um processo e ele se empolga. E ele vai, chega, né? A gente vai junto, passar por cima de todos os perrengues, porque não é uma linha assim a evolução, né? É igual ações, gente. É uma subida, depois você desce, depois você sobe, você desce, natural. Então é legal a gente ver essa evolução. E é engraçado que quando eu comecei a estudar sobre finanças pessoais, eu lembro que meu professor falou assim: olha, é muito mais difícil você atender aquela pessoa que está equiparada, o que ela ganha ela gasta. Eu falei, não, é muito mais difícil você trabalhar com endividado. Ele falou, não, o endividado está louco para sair de lá. E quando ele sai, ele vai cavalgando e ele continua subindo. A pessoa que está aqui tranquila, não devo nada, tudo que eu ganho, eu pago minhas contas, tá tudo bem. Essa pessoa, para sair dessa inércia, eu acho mais difícil. Então, Fernanda, nesse caso, quando está no 0 a 0, eu gosto muito da analogia que é flertar com o abismo. Eu estou na beirinha do abismo e digo, tá tranquilo, posso andar 100 por hora, mas porque o abismo não vai Isso. cair. Basta um E a gente... passinho. E esse passinho, ele é muito, muito comum sobre duas óticas. Se eu for um CLTista, carteira assinada, pode acontecer o desemprego, né? Ano passado, 2020, aconteceu. Se eu sou um empresário e eu vivo sempre recebendo os meus clientes que compram os meus produtos, se eu pago as minhas contas, se acontecer de eu fechar as portas, como é que eu pago os meus funcionários? Então, o brasileiro, seja ele um tradicional, com carteira assinada, ou seja um CNPJ também tradicional, flerta com o abismo. E o planejamento financeiro, ele pode ser para aquele dono de uma loja, porque normalmente existe a confusão do nosso Brasil, que a pessoa que é dona da loja, ela se mistura com a sua loja, e são coisas separadas. Né? Porque se o Thiago fosse uma empresa, o Thiago também tem as contas dele como empresa, mas tem as contas dentro da casa. Então, é sempre importante começar essa separação. Para quem faz isso, é empreendedor, misturando PJ e CPF, é mais difícil, mas é importante ter isso em mente, porque flertar com o abismo é a chance do erro. E, claro, se você está no 0 a 0 e alguma coisa acontecer, cai. E aí acontece de chegar no nível que começa a ficar endividado. Então, a grande maioria está na faixa do 0 a 0 e isso é um risco muito grande, embora as pessoas se sintam muito confortáveis com essa condição. E mesmo se ela não cair, vai chegar um dia que ela fala, cara, eu não posso mais ficar aqui, agora eu não tenho solução. Então, tem que mudar antes de não necessariamente cair no abismo, mas continuar naquela e chegar um dia que você fala, nossa, eu não guardei dinheiro, hoje eu não tenho nada e eu poderia ter começado antes. Bom, dizem que o melhor dia para você guardar dinheiro foi há 10 anos atrás. Qual que é o segundo dia, Thiago? Hoje, no próximo minuto. Isso. Uma das questões legais que é assim, Fernanda, normalmente as pessoas dizem, Thiago, eu não consigo te contratar. Quando eu tiver dinheiro, eu te contrato. Pelo contrário. Eu vou te ajudar, né, a ter dinheiro. Se você está no 0 a 0, é esse o momento agora, porque você está na beira do abismo. Você está no penhasco. Imagina um penhasco de 4.000 metros. Você não consegue ver o fundo, porque a gente às vezes não vê, e a gente faz questão de não ver. Uma frase que eu gosto muito, né, já ter ouvido de muitas pessoas, é que o dinheiro não traz felicidade. Concordo. Talvez nessa construção da frase, essa seja a conclusão mais objetiva. Mas o que eu gosto de trazer é que ter patrimônio, e aí eu não vou falar especificamente de dinheiro, mas ter patrimônio, ter recursos, ter estrutura, te dá liberdade. Liberdade de escolha. Né? Muitas pessoas, e eu tenho clientes e pessoas próximas que eu posso dizer que elas não têm escolha de estar trabalhando naquilo que ela não gosta, porque existe uma série de contas que ela não consegue se livrar, ela não consegue ir para uma profissão que ela precise fazer uma transição de carreira para ser mais feliz e muito potencialmente ser financeiramente mais bem remunerada. Você fala, poxa, eu vou ser mais feliz, vou ganhar mais, mas eu não consigo chegar, porque se eu sair, eu não consigo manter o meu padrão de vida. Então, é muito, muito importante ter essa organização para
tomar boas escolhas, fazer escolhas conscientes, né, e ter felicidade, porque é importante essa consciência, essa liberdade de escolha que o patrimônio e a organização permite. E aí, claro, isso vem a partir de um acúmulo patrimonial, e aí chega também na palavra do dinheiro. E, Tiago, continuando um pouquinho do que a gente já tinha falado, né, sobre estar endividado, que a gente sabe que hoje o brasileiro está muito endividado, o famoso nome sujo, você até comentou comigo a porcentagem, né? Basicamente, a gente está falando de 30%, um pouco mais de 30% da população brasileira. A gente está falando em torno de 65 milhões. E aí, uma das questões para Tiago, esse número está 100% atualizado? Não. Por causa da Covid, a gente teve algumas condições que não foram atualizadas, mas isso é o número desse começo desse ano. Talvez não tão desatualizado, mas 65 milhões de pessoas é o número que eu tenho aqui na cabeça. É muita gente que tem uma restrição, né, no CPF. Então, tem muitas pessoas que precisam de ajuda, porque esse caminho é um caminho difícil e gera muita pressão, o comportamento fica muito, né, as pessoas ficam muito, nossa, e agora? Estou no fundo do poço, não consigo, quem pode me ajudar? E, Tiago, vamos então falar sobre o passo a passo. O que a gente faz, né? Quando a gente faz o atendimento, quais são os primeiros passos? Vamos contar o que a gente faz para a pessoa entender como é o processo desse planejamento financeiro. O primeiro passo, Fernanda, quando a gente vai falar com uma pessoa que tenha um endividamento, restritamente, é entender os números. Nesse primeiro momento, existe um medo do conhecer. Eu conheço exatamente quanto eu devo. É um momento que comportamentalmente ele é crucial, ele é o mais difícil de vamos pensar assim, nessa primeira fase, vou sair do endividamento e vou chegar no 0 a 0. Nesse passo, ele é o mais difícil, porque a pessoa não quer saber, a pessoa diz que não sabe, mas ela sabe, mas ela não quer ter contato com os números, porque ela contata uma emoção muito ruim, um sentimento muito ruim, talvez uma frustração de uma empresa que faliu. Então, esse é o primeiro momento. Então, vamos entender os números gradativamente. Depois, qual que é a próxima etapa? Entender como é que está a organização do momento financeiro. Mesmo endividado, vamos entender como é que está o cenário. Por quê? A partir disso, a gente vai criar estratégias, criar cenários, vamos validar esses cenários e essas estratégias, elas servem para quê? Para priorizar os pagamentos, né? Fazer boas renegociações, entender que toda renegociação tem novas cláusulas que precisam ser respeitadas e fazer esse gradativo. Esse tempo, tomando como exemplo 1, 2, 3 dívidas com instituições diferentes, a gente vai tomar algumas decisões normalmente difíceis, mas para quê? Num determinado tempo, a pessoa conseguir fazer um gradativo, quitando dívida, nomificando sem restrição, ela volta a ter fôlego, o que a gente fala, ela volta a ter score, né? Ela volta a ter pontuação, vamos pensar assim, como uma boa pagadora, ela volta a ter fôlego, ela começa um processo de restabelecimento da autoconfiança. Esse é um ponto muito importante. Cada vitória, e aí eu falo, cada vitória tem que ser comemorada, claro, com parcimônia. Então, cada vitória, cada endividamento, cada dívida saudada, comemora, porque é uma vitória. Do mesmo jeito que a gente comemora a aquisição de um bem, ela está comemorando uma vitória de ter salvado, né, de uma dívida. E aí fazer esse gradativo. Porque a hora que ela chegar no 0 a 0, eu gosto muito da analogia. Se eu estava aqui, eu cheguei no 0 a 0 aqui, qual que é o próximo passo? Em um determinado período de tempo, eu paguei isso de dívida. Agora, o próximo passo é eu me dar o direito de ser uma investidora, é um próximo passo. E quem acelerou nessa velocidade, acelera mais rápido para a etapa de investidora. É clássico. Gente, peraí, meu cachorro começou a latir. Deixa eu só fechar. Tiago, voltando ao que você falou agora, porque eu fui lá fazer meu cachorro parar de latir, eu gosto muito de falar que essa primeira fase é você descobrir a sua realidade financeira. Aqui no canal tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, que é você entender quanto você ganha, quanto você gasta e como você gasta. É conhecer a sua realidade mesmo. E depois, o caminho é trilhar os seus sonhos, né? Você coloca uma lista, faça uma lista de tudo aquilo que você quer realizar na sua vida e a gente vai colocar a realização desses sonhos nesse trajeto. Então, as pessoas falam assim, mas é muito chato fazer isso, vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu já não acho isso. Eu acho que você abre mão de umas coisas hoje que não fazem sentido para que você possa realizar aquilo que faz sentido na sua vida. É por isso que eu gosto muito
do conceito do minimalismo, que é você pegar hoje tudo que você tem, tudo que você gasta, para que você coloque foco naquilo que faz sentido para você, o que é essencial para você. Então, esse é o nosso papel, é o papel do Thiago. Ele vai pegar o que é essencial para você, vai deixar ali e vai tirar aquilo que a gente pode trocar para que você realize seus sonhos. Então, planejamento financeiro não é só aquela coisa chata, né? O papel chato, deixa que o Thiago faz. O legal que é você depois trocar, né, esses comportamentos, tirar alguma coisa que você faz que hoje não te traz muito retorno para aquilo que você quer realizar na sua vida, é que é riquíssimo nesse processo. Não é fácil, mas com certeza quem faz, quem passa por esse processo sempre fala, por que que eu não fiz isso antes? Não é, Thiago? As pessoas não falam muito isso para você? Por que eu não te conheci 5 anos atrás? Ou por que eu não te conheci 10 anos atrás? Não dá para dizer por que que não. Agora o que dá para dizer, a partir de agora já estamos juntos, nós estamos trabalhando. E uma analogia boa, Fernanda, até utilizando, você falou do processo, é a analogia do personal trainer. Se a gente for numa academia tradicional, a gente vai lá, o treinador, ele vai passar uma ficha de exercícios. Ele vai fazer uma análise inicial e daí para frente fica muito a critério e muito de quem for executar. Né? Se o Thiago pegar a ficha, ele vai fazer isso, isso, isso. Mas se o Thiago fizer um trabalho com a Fernanda, que é a personal trainer, que é a planejadora dele, vou usar esse exemplo aqui. E o que acontece? Esse inicial vai ser feito, com certeza, mas mais importante é a constância. E aí o planejador, né, a Fernanda planejadora, por exemplo, se a gente usar essa analogia, vai acompanhar esse processo. É que vai mudar as coisas, os cenários vão mudar, a vida vai mudar. É exatamente isso. Eu recebo muita mensagem, às vezes as pessoas falam assim, nossa, seu braço é tão bonito, como é que você faz? Você malha? Aí um dia eu respondi assim num vídeo, gente, eu malho muito. Não queira que eu venha aqui dizer para vocês, não, eu faço musculação 2 vezes por semana, depois não faço mais nada, não vou para academia. Eu malho muito. E eu só consegui esse resultado porque eu tive constância. Eu fui malhar no dia que choveu, no dia que estava calor, no dia que eu não queria de jeito nenhum. Eu fui todos os dias. E sempre foi fácil? Não. Eu demorei a achar um estímulo, mas eu nunca desisti. Falei, um dia eu vou ser aquela pessoa que vai para a academia todo dia. Então, eu encontrei o que era mais fácil para mim. Então, eu vou à academia todos os dias, se der, vou sábado e vou domingo, porque se eu não tiver essa constância, qualquer desculpa serve para a gente deixar de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, não tente achar um caminho fácil, não vai dando um jeitinho e não espere que alguém vá te dar o mapa da mina. Não tem mapa da mina, é o seu esforço, é a sua constância, e é exatamente a mesma coisa para investimento. Adianta você começar super empolgado, investi 200 esse mês que vem não consegui, tá, coloca 100, não, esse mês eu não vou, não, mês que vem também não, vou viajar. Quando não tem constância, não há resultado, não é? Exatamente, porque é a disciplina. A gente fala, poxa, mas é tão difícil. A disciplina, ela acaba sendo um reflexo, né? Porque geralmente existe um estigma com a palavra, mas vamos falar assim, as nossas ações serem feitas repetidamente, a gente vai chegar. Eu gosto muito da frase que eu não quero o ótimo, eu quero o bom sempre. E aí o crescimento ao longo do tempo de muitos bons chegam em resultados ótimos. Perfeito, porque às vezes as pessoas elas param porque elas têm medo do resultado não ser aquilo que elas queriam, mas principalmente de não ser perfeito. Eu falo, não começa fazendo perfeito, começa fazendo do jeito que dá, começa no bom. Exatamente, eu comecei assim, gente, vou falar sobre malhar, que eu acho que é uma analogia muito boa. Eu comecei, eu não conseguia fazer nada, eu estava super fraca, eu olhava aquelas pessoas da academia e falava, nossa, eu sou um ET aqui dentro. Eu fui fazendo o meu melhor, que se eu comparasse com quem estava lá, era péssimo, mas era o meu melhor. E aí você vai mantendo, vai insistindo e vai chegar um determinado momento que vai fluir. Não flui, Thiago? Financeiramente falando, também flui. Você vai deixar de gastar com todos aqueles seus gastos que não fazem sentido, aquelas brusinhas que você compra, aquela programação que você achou que você não podia nunca abrir mão de fazer. Você vai colocar isso em prática e vai começar a fazer muito sentido e vai começar a ficar mais fácil. É o tal do hábito. No começo é muito difícil você mudar ou você implantar um novo.
mas é a insistência em você fazer mesmo não querendo, que vai fazer você fazer com que aquilo se torne um hábito muito fácil. Hoje eu posso dizer que é muito fácil eu fazer muita coisa na minha vida. Abrir mão de comer um doce que antigamente eu falava, nossa, imagina, eu vou comer mesmo, eu mereço. Aquela tal frase, né? Que a gente sempre usa para deixar de fazer aquilo que é importante, mas que a gente ainda não gosta, que é guardar dinheiro, investir, deixar de gastar, malhar, deixar de comer. É você não conseguir trocar o prazer de hoje por um prazer muito maior no futuro que você não consegue visualizar. Porque eu sempre falo para as pessoas, você vai envelhecer. Por mais que hoje você não se ache velha, há 20 anos você se via velha hoje. Então você vai envelhecer. Então você precisa guardar dinheiro para o seu futuro. Não adianta você aproveitar a vida hoje. Então tudo que você faz hoje está te tirando um pedacinho lá do seu futuro, da sua saúde, da sua aposentadoria, né? Da sua garantia de não depender de ninguém no futuro. Para mim, isso é uma das coisas que mais me assusta. E tem um dado um pouco triste, Fernanda, que fala que 90% dos brasileiros vão depender de alguém ou de alguma instituição no momento de parada. Eu vou falar parada, mas eu gosto muito do termo que você colocou, que é independência financeira. Porque eu posso ser independente, literalmente independente da idade. Eu não preciso ser independente quando eu me aposentar. Posso ser independente aos 40, aos 30, aos 50. O que vai determinar o caminho para a independência? Como eu vou construir ela? Como que vai ser esse caminhar? Uma questão que é interessante é que quando a gente fala de 10, 20, 30 anos para frente, uma das coisas que vai acontecer é mudar. O cenário vai mudar, o Brasil não vai ser igual está hoje daqui 20 anos. A gente espera que não esteja do jeito que está hoje, né? Esse é um ponto que é muito mais de perspectiva. E para que serve? Né? O que é importante nessa nossa conversa aqui? Contar com bons profissionais. Porque se mudar, é muito a analogia do veleiro. O veleiro ele vai sempre àquele destino. O que muda, né? Numa vela, o vento, e se o vento muda e a gente mantém a vela posicionada do mesmo jeito, a gente vai para outro lugar, que não aquele que a gente estava colocando. Se a gente está arrumando o norte e o vento está para uma direção e ele mudar, o que a gente tem que fazer? É reajustar a vela. O trabalho de planejamento ele serve para adequar esses momentos, a gente entender também como é que está o comportamento, porque a gente muda, né? Existem diversas teorias comportamentais que falam, então, quanto mais conhecimento, quanto mais prática, quanto mais experiência, mais a gente busca consciência. E aí essas trocas ao longo da vida passam a ser mais fáceis. Até de falar, poxa, tem alguma coisa errada, acho que eu preciso, né, voltar a falar com a Fernanda, eu preciso voltar a falar com o Thiago, porque alguma coisa aqui não está legal. Do jeito que estava indo bem, alguma coisa mudou, só que eu não estou identificando o que é. Mas tem esse estalo. E esse estalo é muito importante e vem muito do quanto a gente está consciente sobre as nossas decisões. E eu gosto muito, Thiago, de explicar o seguinte para as pessoas, né? Elas acham que quando elas vão se organizar financeiramente, elas vão sofrer, elas vão deixar de fazer coisas que elas gostam. E não é isso, né? A gente sabe que a gente coloca tudo isso dentro do planejamento financeiro, inclusive lazer é uma coisa que é essencial, ela não pode ser cortada do planejamento, tem que estar lá dentro, é como comer, você tem que ter o seu momento de lazer. E a gente pode construir um momento de lazer que caiba no seu orçamento. Agora, o que eu falo para as pessoas é que a gente só precisa inverter a sequência das coisas. Hoje, o que o brasileiro faz? O brasileiro se endivida para conseguir algo. Então, primeiro ele pega o bem que ele quer e aí ele dá um jeito de pagar. Porque nem planejamento para frente ele não faz, ele dá um jeito de pagar. A gente só quer inversão. É só isso, é a mesma coisa. Só que você se organiza primeiro, depois você adquire o bem. Dá para fazer ao contrário? Lógico que dá. Dá para fazer ao contrário, inclusive, de forma organizada. Mas o ideal é que você troque. Quando a partir do momento que você troca, você com certeza vai ter dinheiro suficiente para manter essa sequência. Porque se você sempre comprar primeiro e pagar depois, você sempre vai ter que fazer isso. Porque você nunca vai ter dinheiro. Agora, se você faz pela primeira vez alguma coisa assim, não tem nada, nenhuma parcela em aberto, você sempre vai fazer, então agora eu vou comprar outro bem, vou começar a guardar dinheiro de novo, porque eu tenho dinheiro para guardar, não está lá solto nas minhas parcelas e nos meus compromissos financeiros que eu fiz sem uma responsabilidade. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam, eu não vou fazer você parar de gastar, a gente só quer inverter a ordem e para isso precisa ter o famoso planejamento. Essa questão que você trouxe de pagar depois, Fernanda, eu uso analogia, eu faço quando eu estou com os clientes, quando é o carro, eu faço analogia na tela mesmo, eu crio duas imagens do mesmo veículo, vou pegar um veículo branquinho, né, de qualquer cor, né, do jeito que o cliente quer, e aí eu peço assim, qual que é o carro que você deseja?
falar o exemplo do carro, que é uma questão que eu gosto de tratar, é bem simples. Aí eu quero o carro X na cor tal, falar, legal, então deixa eu entrar aqui eu entro na hora no Google, pego uma foto de qualquer carro que ele fala assim, esse que eu quero. E eu coloco aqui o carro desse tamanhozinho. Se você comprar esse carro hoje, ele tem esse preço. Eu não estou dizendo que o preço é pequeno, grande, eu só estou dizendo em analogia. Se você pegar ele hoje, sem nenhum real, você vai ter esse carro hoje. E aí você vai ter esse carro desse tamanhão para pagar na frente. O que eu quero que você faça é isso aqui, ó. Você junte tudo isso aqui e aí você pague isso. Falei, tá, e o que acontece, Thiago, se eu juntar tudo isso aqui e comprar esse carro desse tamanhozinho? Essa diferença é sua. Só que na vida real, a gente compra um carro desse tamanhozinho, paga um carro desse tamanhão e ele continua valendo isso aqui. De quem que é esse restante? Ele começa a valer menos, né? Isso que é pior. E o carro desvaloriza. Então, quando ele chegar no momento de trocar, ele já pagou 2 ou 3 carros, sendo que, na verdade, ele vai ter que trocar um novo. E aí começa um ciclo que eu considero como vicioso. A gente fica viciado em trocar de carro, vou usar o exemplo do carro, que ele é bem clássico, e o termo financeiro é, toda vez que a gente antecipa um sonho, a gente se alavanca. Eu estou tomando um dinheiro emprestado para antecipar um sonho meu. E se eu faço isso, alguém vai me emprestar. E sempre tem uma instituição financeira. E aí é importante. Quanto que você está remunerando a instituição? Você tem clareza sobre esse número? E é sempre um olhão que eu brinco, é um olhão de Mônica. Nossa, Thiago, não tem nem ideia. Então, é que a gente sempre fala, né? Ao invés de você pagar juros, você tem que ganhar esses juros. Essa é a diferença entre investir e financiar. Então, eu invisto o meu dinheiro primeiro, faço ele crescer por meio dos juros, depois eu compro o meu carro. Não, aqui no Brasil a gente faz ao contrário. A gente compra o bem e fica pagando juros. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. E qualquer hora é hora. Não acho que você está num momento da vida que você não consegue retroagir um pouco financeiramente falando. Você consegue. E não existe nada melhor do que você fazer esse exercício e ver que você é capaz. Porque tem muita gente que não procura a gente porque acha que não tem solução, né? Todo mundo tem solução, sempre tem algo para fazer. E se você não sabe como fazer, procure ajuda. Né? Se você não quiser assistir os milhões de vídeos que tem aí pela internet, inclusive do meu canal, tudo bem. Não quer fazer sozinho? Procure ajuda. Se quer fazer sozinho, faça. Todo mundo, toda situação tem solução. São as nossas escolhas que determinam, né, os nossos resultados, os nossos destinos. E uma das questões é quando tem endividamento, quando tem um financiamento, seja de carro, de casa ou apartamento, são financiamentos maiores, e aqui é um exemplo legal para trazer assim, Thiago, eu não vou contratar você, eu não vou falar com a Fernanda, porque agora eu estou endividado, não posso, né, não tenho a menor possibilidade, ou estou no 0 a 0, quando eu juntar dinheiro eu te falo. É nesse momento que é o momento que eu falo, tem que ser a virada, é o turning point, a gente tem que virar esse jogo, porque do jeito que a gente vem fazendo, tomando decisões ao longo da vida, nos trouxeram até aqui, né? Até aqui, qual que é a chance de eu manter o mesmo hábito, a mesma repetição de ações e ter resultados diferentes? A gente tem muita crença que fala assim, tomara a Deus que um dia eu vá conseguir. Normalmente, e aí é muito relacionado a quem é salário. Se eu ganhar mais, eu vou economizar mais. Não necessariamente. Ganhar mais, às vezes a gente equipara o padrão de vida e continua ganhando a mesma coisa ou gastando a mesma coisa. E o 0 a 0 acompanha a gente ao longo da vida. E aí são novamente decisões. Ganho mais, gasto mais e fico, né, sempre no mesmo padrão. 0 a 0, que é muito arriscado. E só para finalizar, Thiago, eu sempre falo assim para as pessoas, se você tem filho, já ensina seu filho aos 18 anos começar a guardar dinheiro para todos os sonhos da vida dele. Ele vai mudar de sonhos? É óbvio, no meio do caminho ele vai mudar, ele vai querer outra profissão, ele não vai querer mais realizar alguma coisa que ele em mente achava que queria realizar, mas ele vai querer provavelmente morar em algum lugar, seja alugado, seja comprado, ele vai querer ter um carro ou não, ele vai precisar se conduzir, né, se transportar, então já ensina seus filhos, desde o primeiro salário que ele ganhar, a guardar pelo menos 30%. Se ele é aquela pessoa que tem que ajudar em casa, ele consegue tirar 30% e ajudar com o restante. Se ele não tem que ajudar em casa, ele pode guardar mais ainda, mas já começar esse processo desde o começo, porque guardar dinheiro é lei, deveria ser lei, né? Ganhou o primeiro salário, já começa a separar os montantes para poder investir, porque no futuro, com certeza, ele vai ter que usar aquele dinheiro, ao invés de ele começar, como todo brasileiro começa, que é se endividando, né? Fazendo um empréstimo, um financiamento de alguma coisa, porque não guardou dinheiro. A hora de começar a guardar dinheiro é hoje, gente, hoje. Se não fez ontem,
começa hoje, né? Então, ensine os seus pequenos, desde o princípio, que guardar dinheiro é muito importante, é fundamental, né, Tiago? Mas se todo mundo que você pegasse tivesse um dinheiro guardado já, porque tem muita gente que começa, aliás, a grande maioria, né, começa não só zerada, como endividada. Então, eu quero que a gente só deixe aqui uma mensagem que todo mundo tem solução. O caminho a se trilhar é que é diferente para cada um. Exato. Então, o ponto principal é escolha, né? Tome boas escolhas, né? Vá e busque. Se hoje eu não consigo, eu vou buscar sempre, né? Existe uma série de profissionais e busque sempre conhecimento. Não existe fórmula mágica. Existe constância e ótimos resultados através de soma de bons resultados ao longo de um período, normalmente que depende de cada um, mas um período para uma boa aposentadoria, uma vida tranquila, é sempre, né, a partir de boas escolhas e sempre com tempo, com paciência e com constância. Eu acho que é legal, o meu trabalho casado com o do Thiago, eu acho que chegou num determinado momento que eu sozinha não trazia o resultado que eu queria para o meu cliente, porque eu sou uma só. Eu não conseguia nem mais psicologicamente, mentalmente atender todo mundo. Então, eu falei, está faltando alguma coisa, eu estou muito sobrecarregada. Então, essa foi a união que eu pensei. Falei, eu preciso passar para o meu cliente todas as informações de comportamento que eu tenho, de como mudar, né? E o Thiago faz essa parte, que é a parte de inteligência numérica, vamos dizer assim, que vai fazer todo esse estudo dos números e fazer um planejamento. Então, eu acho que essa união, ela é bastante benéfica, ela ajuda muito a pessoa a andar, só que, obviamente, como o Thiago falou, tem que continuar adquirindo conhecimento. Eu começo ensinando muito para as pessoas, né? Eu passo muita informação sobre investimentos, sobre como lidar com o seu dinheiro, como mudar, mas isso tem que ser uma construção. A gente começa hoje, o Thiago vai fazer seus números, eu vou te ajudar nos comportamentos, em algumas informações, em conhecimento. Você pode continuar utilizando o trabalho do Thiago, enfim, mais para frente, mensalmente, de 6 em 6 meses, mas o seu conhecimento, que é só você que pode fazer, sempre tem que aumentar. E isso vai te ajudar muito. O que hoje você não sabe pode ser exatamente o ponto crucial para você mudar. Quando você começar a ter conhecimento, mudar vai ser um processo muito mais fácil e muito menos doloroso, né? O conhecimento faz a gente crescer demais. E às vezes é isso que falta na sua vida, o conhecimento para você trilhar seu caminho de forma mais correta, né? De você chegar não mais rápido, mas de forma mais... Ajuda aí, Thiago. Você vai chegar de forma mais constante ou de uma forma mais, eu ia falar, concreta. Isso, Thiago, finaliza aí para mim, então. Então, Fernanda, o que eu gosto da frase é que com conhecimento, com disciplina, com execução de qualidade, a gente constrói, e essa construção que você comentou é uma construção para chegar num resultado concreto, que ao longo de muito trabalho, né, você vai ver mérito, uma outra palavra que eu gosto muito de trazer. Então, dar mérito a uma construção gradativa e constante. É isso aí. E aí, o que eu pensei, né? A gente tem muito curso por aí, e de excelente qualidade, ensinando você a se organizar financeiramente. Só que eu cheguei em um determinado momento que eu percebi que as pessoas nem sempre elas querem adquirir aquele conhecimento em quantidade, que isso deixava elas mais assustadas ainda. É igual quando você quer fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá na internet e eu compro um curso. Tá, legal, só que, gente, curso é maçante, né? Você tem muita coisa para absorver e depois você ainda tem que realizar. É possível? É super possível. Mas às vezes não é assim que a pessoa quer fazer. Eu sou assim. Às vezes eu falo assim, eu preciso aprender a fazer isso, ou eu preciso fazer isso aqui. Sei lá, vou dar um exemplo no Instagram. Preciso fazer meu Instagram crescer. Aí tem um curso de Instagram. Falei, Jesus amado, vou ter que fazer um curso de Instagram, que não é minha área, vou ter que ficar lá assistindo 200 aulas para depois ficar fazendo. E não é isso que eu quero para minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu, Fernanda, nesse momento, qual é a escolha? Prefiro contratar um profissional para fazer isso para mim, para que eu não perca meu tempo fazendo isso. Agora, eu posso ir lá e fazer o curso e melhorar minha vida? Posso, lógico que posso, só que o meu foco é outro. Eu quero focar o meu tempo em melhorar o meu trabalho, em aumentar a minha renda. Então, é esse momento que eu pensei, eu estou desenvolvendo um curso para quem quer fazer sozinho. Porque eu acho que finanças, todo mundo tem que entender. Não estou dizendo que é para você jogar as suas finanças para um terceiro cuidar e tudo bem, que aí também você está numa enrascada. Você não sabe se aquele terceiro está fazendo para te ajudar ou não.
É o tal de gerente do banco, que nunca vai te empurrar o que é bom para você. Ele vai empurrar o que é bom para ele. Então, você que tem que discernir se aquilo é bom ou não. Então, a pessoa não quer fazer só o curso, porque aquilo lá vai ser muito pesado. Então, vem, que o Thiago te pega na mão, pega na sua mão e faz junto com você. Mas isso não invalida a necessidade que você tem de obter conhecimento para fazer junto com o Thiago. E depois, para frente, a gente pode ainda, eu posso ainda passar conhecimento ao vivo de tudo aquilo que você precisa saber sobre investimentos, como investir, o que fazer, o que é taxa Selic, o que é IPCA, ai meu Deus, esse mundo dos investimentos e dos números, né, tal do economês. Então, quando você tem essas possibilidades, cada um faz da melhor maneira. A pessoa pode fazer simplesmente comprando um curso e fazer sozinho, tudo bem? Pode fazer, que é o curso para obter conhecimento, a ajuda de um profissional para fazer junto, para depois ela poder caminhar sozinha. Então, escolhas, gente, tem demais. O que tem de oferta de produto bom aí é incrível. Só que você precisa escolher e começar. Faz sozinho, faz com a ajuda de um profissional, mas faça. Então, Thiago, quero agradecer sua presença, vou deixar você finalizar aí para você falar o que você quiser. Eu estou adorando a nossa parceria, todo mundo que você atende te elogia muito. Eu acho que agora eu encontrei um casamento profissional assim, muito bacana, que só tem a somar, tanto para mim quanto para as pessoas que a gente atende. Que bom, Fernanda. Uma das questões que para mim é importante é poder fazer o bem, né? Eu encontrei uma profissão, né? Eu sou planejador financeiro pessoal. Eu não vou cuidar da empresa, eu não vou cuidar de qualquer outra questão que não seja a pessoa. E de uma forma isenta. Acho que esse é um ponto aqui, eu acredito que seja uma característica central do nosso trabalho, porque é isenção para a gente poder propiciar conhecimento com qualidade, né? Personalizar as necessidades, porque cada um tem a sua necessidade, seja profissional, seja pessoal, e nas finanças da mesma maneira. Então, de uma forma personalizada, de uma forma customizada, a gente consegue trazer isenção, conhecimento e propiciar uma das coisas que eu mais gosto, é propiciar o direito de escolha, as pessoas terem a liberdade, o livre-arbítrio para poder escolher em relação às suas próprias E finanças. saber E aí escolher, sim, né? com tudo isso na mão, exato, com tudo isso na mão, com ferramentas, com conhecimento, poder fazer escolhas boas para a sua própria vida. E claro, quando fala vida, eu entendo vida e família, porque aqui a gente nunca vai olhar para uma pessoa isoladamente, mas no caso a gente vai olhar para a família e dar o direito deles fazerem escolhas e terem resultados cada vez melhores, com tranquilidade financeira, né, com consciência financeira, que isso vai se expandir para a vida toda, para todas as decisões da vida de uma forma geral. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado dúvida, pode deixar aqui embaixo, que a gente vem tirar. Se precisar fazer contato, tem meu e-mail, tem meus contatos aqui na descrição. Vou deixar também os contatos do Thiago. Agora, eu vou finalizando o vídeo aqui. Ah lá, tá sobrando dinheiro. Fui, um beijo. Fui, até logo.